Eu tenho uma mensagem para trazer para vocês hoje, para trazer para a igreja. Deus colocou essa mensagem no meu coração no final do ano passado. Eu tenho pedido para Deus me fazer mais pontual no sentido daquilo que eu carrego como mensagem. Não simplesmente pregar uma mensagem bonita, mas algo que seja pontual, algo que, de certa forma, nos dê um norte como igreja. Eu entendo que esse ambiente que a gente tem como congregação, ele é absurdamente precioso e importante, porque o nosso chamado, ele não é aqui dentro, o nosso chamado é do lado de fora. Então nós nos ajuntamos para compartilhar aquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus. Eu posso ouvir Deus na minha casa? Claro que eu posso, eu ouço Deus todos os dias na minha casa. Mas eu não sou a única pessoa, igreja no mundo. Ou seja, eu creio num corpo profético, eu creio num corpo que carrega peças que Deus distribuiu a cada um. Deus não deu tudo para um só. Ele distribui peças para cada um. E quando a gente se junta, a gente junta essas peças, a gente confere aquilo que está sendo ouvido da parte do céu. Aquilo que é a abobrinha a gente rejeita, a gente simplesmente filtra e deixa para lá. Mas a gente vai percebendo, cara, eu não estou louco, eu estou ouvindo algo da parte de Deus, meu irmão também está ouvindo. Sabe, não são poucas as vezes em que a gente vem com uma coisa na cabeça da parte do céu e de repente a gente chega na igreja e aquela mensagem foi pregada. E você fala, cara, eu estou ouvindo Deus e o meu irmão está ouvindo Deus, e então isso está nos dando um norte, uma direção. Amém? Por exemplo, quando o pastor que estava ministrando a oferta abriu aquele texto da casa de Simão leproso, a minha Bíblia estava marcada naquele texto. Aí você fala, cara, é um pequeno sinal, mas é um sinal de que, estamos ouvindo a Deus juntos. Então a gente recebe algo da parte do céu aqui e distribui isso nas áreas que o Senhor nos confiou. O campo é a vida que a gente leva do lado de fora, é o seu trabalho, é a sua escola, são as pessoas com quem você se relaciona, e você é a igreja nesses lugares. Amém? Todo mundo achou Atos capítulo 10? Amém? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que se aproximando dele e o chamou pelo nome. Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: o que é isso, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e as tuas esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. Somente até aí, que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Irmãos, o que a gente faz, o que a gente é, o que a gente exerce, como a gente flui como igreja hoje, nada mais é do que continuar aquilo que Cristo começou. Amém? Isso me dá uma segurança e uma leveza muito grande num encargo que tem tanta responsabilidade e peso de responsabilidade. E é incrível a gente falar de uma leveza em algo que tem peso de responsabilidade. É peso porque a mensagem que a gente carrega, ela tem o poder de salvar e de condenar. Jesus falou: ide por todo mundo pregar o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Cara, isso me faz pensar na mensagem que eu carrego e que ela seja fiel àquilo que eu estou ouvindo da parte de Deus, porque ela tem esse poder. Amém? É leve ao mesmo tempo, por quê? Porque eu não tenho que inventar nada, eu só tenho que continuar aquilo que Cristo começou. Eu só tenho que receber uma mensagem da parte dele, eu não tenho que criar uma mensagem. Eu tenho que entregar aquilo que eu estou ouvindo da parte de Deus. Então, a minha preocupação deve ser permanecer em Cristo. Deve ser ter os meus olhos abertos para aquilo que Deus está falando. É ter uma vida diária em que eu desfrute, permaneça
e me conecte à presença de Deus de tal forma que eu possa receber do alto aquilo que eu tenho que entregar, como o papel de um sacerdote, de trazer da parte do céu aquilo que é para a igreja, para o povo, que Deus está tão interessado em salvar, em ativar, essas coisas todas. Eu tenho percebido que uma das coisas que a gente tem como igreja, e poucas vezes a gente desfruta, a gente põe em ação, simplesmente porque a gente não sabe que tem, ou às vezes esquece que tem, é o poder de compartilhar, não simplesmente as informações, mas compartilhar as nossas experiências com Deus. Aonde que eu quero chegar com isso? Vamos partir de um princípio. Lá em Apocalipse está escrito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Eu me lembro de uma vez, ouvi aquele evangelista alemão que já foi promovido, já está com um senhor chamado Reinhard Bonk. E ele disse, ele compartilhando, numa ministração muito simples, ele falava, pregue o evangelho. Conte o que Jesus fez, porque o que ele fez, ele faz. E quando você falar o que Jesus faz, ele fará o que você disse que ele fez. De simplesmente entender que não é só uma informação, essa palavra é viva. Essa palavra tem poder. Assim como a experiência que Deus te deu. Existem alguns episódios bíblicos, por exemplo, vou citar pelo menos 2, só para te dar uma base de que o lugar que você entrou em Cristo pode ser compartilhado com alguém. A começo de conversa, porque Cristo fez isso em primeiro lugar. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Repete comigo, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. E eu te pergunto, como é que você chegou lá? Como é que você se assentou com Cristo nas regiões celestiais? A resposta é, eu não me assentei com Cristo. Cristo me fez assentar com Ele, num lugar que é dele no céu. Ele nos permitiu entrar num lugar que é dele, pela sua graça, pelo seu sacrifício, pela sua obra que foi concluída. Ele nos permitiu estar onde Ele está. Isso não tem a ver comigo, isso só tem a ver com Ele. Cristo compartilhou um lugar dele conosco. Amém? Um exemplo bem interessante é quando Cristo sobe ao monte para orar e Ele chama consigo Pedro, Tiago e João. Cristo tinha algo para fazer naquele monte, tinha uma experiência já guardada por Deus para Ele naquele lugar. Quando Ele sobe no monte, Cristo então começa a se transfigurar, as suas vestes mudam de aparência, seu rosto muda de aparência, e de repente aparecem Moisés e Elias falando com Ele. Cara, a gente lê a Bíblia e a gente já espera eventos miraculosos, eventos extraordinários, mas se você tentar se colocar na posição daqueles homens que testemunharam esse evento, cara, são judeus vendo Moisés, vendo Elias, pessoas que não viveram na mesma época, mas que foram pegas para Deus e agora eles estão ali conversando com Cristo. Essa é uma experiência de Jesus e Jesus compartilhou essa experiência com Pedro, Tiago e João. Agora essa experiência é deles também. Você está me acompanhando? A mulher na beira do poço de Samaria, por exemplo, ela foi tirar água ao meio-dia e de repente ela começa a ter uma conversa com o Senhor, porque tinha um homem assentado na beira do poço, era o Senhor e ela não sabia. Jesus puxa a conversa com ela a respeito de água. E então se começa uma conversa bem longa, afinal de contas era uma mulher conversando com Jesus, então a conversa realmente ela se estendeu. E eu acho isso fantástico a respeito das mulheres, amém? Porque se fosse um homem na beira do poço em Samaria, seria mais ou menos assim: homem, me dá de beber dessa água. Aí o cara fala, toma aí, brother. Acabou. João 4 ia ser desse tamaninho. Porque foi uma mulher como tu, sendo judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí a conversa vai longa. Mas eu sei que nessa conversa com Cristo, essa mulher vai sendo... níveis espirituais vão sendo destravados na vida dela absurdamente a cada resposta que ela dá para o Senhor e a cada coisa que Jesus fala. Ela começa julgando ele, como tu sendo judeu pede beber a mim, que sou mulher samaritana. E a conversa termina ela dizendo, eu sei que quando o Messias vier nos ensinará todas as coisas. E Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. Começa com ela conversando com um homem judeu, termina com ela tendo a revelação de que ele é o Messias.
Na hora que ele fala, eu sou eu que falo contigo, os discípulos de Jesus que foram para a cidade comprar comida, chegam com a comida, a mulher larga o balde e corre para dentro da cidade. A mulher vai direto nos homens da cidade e diz, encontrei um homem que me disse o que eu tenho feito, será ele porventura o Salvador, será ele o Messias? Então ela leva os homens à beira do poço. Você está percebendo que ela acabou de ter uma experiência com Cristo, e o que é a primeira coisa que ela faz? Ela encontra pessoas e compartilha a experiência que ela teve. Ela não sabe nem explicar quem é o homem que ela conheceu. Será ele o Messias? Mas existe um momento em que a experiência compartilhada, ela leva todos a um outro nível, tanto como quem já teve, como quem está agora tendo. Porque agora esses homens chegam diante de Jesus, e onde é que Jesus está? Aonde ela o encontrou. Cara, isso é bem profético, você leva as pessoas à tua experiência. Ele ainda está no poço que eu encontrei. Jesus está onde eu o encontrei. E eu posso levar pessoas ao encontro que eu tive com ele. Agora esses homens têm um encontro com Cristo. E agora a experiência muda de patamar. Porque a mulher levou uma notícia para a cidade de que encontrou o homem. Os homens levam o próprio Jesus para dentro da cidade. Jesus passa alguns dias com eles. E agora, quando Jesus vai embora, os homens viram para aquela mulher e dizem, mulher, já nem é pelo teu testemunho que nós cremos, ou seja, nem é pela tua experiência que você compartilhou com a gente, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos, aquilo que você duvidava, nós sabemos, ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, agora eles têm a própria experiência, que foi a dela, compartilhada com eles. Está me acompanhando?